Olá pessoal, hoje a gente está aqui com 3 brasileiros que moram na Coreia e estudam aqui na Coreia e trabalham. A gente vai saber um pouquinho mais o que eles fazem e o que eles acham dessa experiência de estar aqui. Quem são vocês, gente? Eu sou Mona Lisa, eu sou de São Paulo e eu estudo na Hanyang University em Ansan. Eu sou o Leonardo Rodarte, eu sou de Minas, estudei em São Paulo, na USP, e agora estou fazendo meu mestrado na IONC em Administração Pública. Eu sou do Rio, gente. Meu nome é Larissa e eu tô aqui lá em Incheon, na Universidade INRA. Você faz qual curso? Eu faço Geologia e aqui eu tô no Departamento de Engenharia de Petróleo. Nossa. Legal. Então, pessoal bem diferente. E a gente quer saber um pouquinho como que vocês tiveram essa oportunidade. Como que foi a oportunidade de vir para a Coreia, qual a oportunidade que é. Então, a gente veio pelo Ciência Sem Fronteiras e A gente se inscreveu mais ou menos uns 6 meses antes de chegar aqui pelo CNPq. Foi um processo demorado, a gente precisou conseguir os documentos, fazer um teste de proficiência, mas depois de 6 meses a gente conseguiu chegar aqui. Léo? No meu caso, eu sou bolsista do governo coreano. E essa bolsa que o governo coreano oferece, eles oferecem todos os anos para graduação e para pós-graduação também. O processo de seleção demora mais ou menos um ano, porque você aplica com um ano de antecedência e tem 2 vias possíveis. Uma das possibilidades é você aplica diretamente na universidade que você quer estudar na Coreia, se você já tem conhecimento do país e qual universidade da área. A outra possibilidade é você aplica pela embaixada em Brasília e a embaixada, eu acho que eles têm uma cota de 5 ou 6 bolsistas que eles podem indicar. E daí, na sequência, você pode escolher alguma universidade na Coreia, se a universidade também te aceitar. É uma bolsa, até pouco tempo, ela não era tão concorrida. Agora se popularizou, acho que com a popularização da Coreia no Brasil, ela está ficando bem concorrida, principalmente para pós-graduação. A graduação ainda é pouco concorrida. A bolsa basicamente cobre todos os seus gastos, desde passagem aérea, estudos aqui na Coreia, você não paga tuition, claro. Alimentação? Você recebe uma bolsa de mais ou menos, aproximadamente $900 por mês, e com essa bolsa você paga alimentação, transporte, sua vida. Você só não tem que pagar tuition. Então com esses $900 você vive. Legal. E o que vocês têm que fazer de acordo com o edital da bolsa de vocês? No caso do Ciência Sem Fronteiras. Você tem que frequentar a universidade durante quanto tempo? sim. A gente tem que frequentar a universidade durante 2 semestres, período de 1 ano, e a gente também tem que fazer estágio. Estágio nos 2 períodos de férias, no inverno e no verão. Sim. E no Ciência Sem Fronteiras ainda, vocês também recebem uma bolsa. De quanto que é essa bolsa? Dá pra viver com a bolsa? Não dá pra viver com a bolsa? A minha ajuda de custo, no caso, lá de Incheon, é de $800. O pessoal de Seul aqui recebe uma ajuda de custo maior. Adicional, né? Uma adicional, porque aqui é a cidade de alto custo. E a gente paga o nosso dormitório e usa o resto do dinheiro para alimentação e transporte. É bem de boa. Legal. E também estágio, não importa a universidade, no caso Ciência Sem Fronteiras, todo mundo tem que fazer estágio durante as férias e estudar durante 2 semestres. E no seu caso, Léo, na sua bolsa? Você tem alguma outra obrigação específica? Trabalhar? Não, essa bolsa é cheia de regras, na verdade, porque se você for pensar, é o governo coreano financiando estudos para alunos estrangeiros. Então, claramente, o parlamento, o cidadão quer saber o que vai ser feito com aquele dinheiro, que é basicamente o dinheiro dos impostos dos coreanos, que vai ser financiado para educação estrangeira. Então, tem vários requerimentos. Um desses requerimentos, por exemplo, é que durante 1 ano você é obrigado a estudar coreano, língua coreana, antes de começar o seu mestrado ou doutorado. E você tem que passar no exame de proficiência. Se você não passa, sua bolsa é cancelada. A outra é que você não pode sair do país, durante o primeiro ano você não pode sair do país. É tipo meio que uma prisãozinha durante um tempo. Depois, quando você começa seu mestrado, mas aí eles já te deixam sair do país, mas se você fica muito tempo fora, mais de 1 mês fora, descontam na sua bolsa. Tem várias pequenas regrinhas assim que você tem que tomar cuidado. Legal.
E no seu caso você citou que você teve 1 ano para poder aprender coreano. Aham. No caso do Ciências Sem Fronteiras, vocês têm a oportunidade de aprender coreano? A gente tem, dependendo da universidade, elas oferecem o curso intensivo de coreano, como no caso da minha. E o intensivo ele durou mais ou menos 2 meses e meio. E assim, é todo dia, basicamente 4 horas por dia, que a gente tem que estudar a língua coreana. E no período da tarde, no meu caso, eu estudava as minhas matérias, mas não é obrigatório. Sim, sim. E você estudou coreano antes de vir para a Coreia? Não, gente, eu vim sem saber nada em coreano, até hoje eu não sei nada. Sei ler um pouco. Sabe o que precisa, eu não né, me no dia a apliquei dia. para os cursos básicos, mas a nossa universidade geralmente oferece os cursos semestrais de coreano básico. Sim, legal. E, Léo, você já está aqui há quanto tempo? Já tô aqui há 2 anos. Então você já passou por essa etapa? Já passei pela etapa do Do aprendizado idioma. coreano, de 1 ano. Foi a punk hardcore. E agora... Mas só... Porque no meu caso, eu faço meu mestrado inteiramente em coreano. Ah, sim. Porque eles não... as universidades aqui, ainda que elas falam que tem vários cursos em inglês, não sei o quê, não é muito verdade, não. Isso é meio que mentira. Principalmente na pós-graduação. Tem poucos cursos em inglês. Nas áreas de humanas, quase não tem. Nas áreas de engenharia tem mais curso de inglês. Sim, sim. Na área de humanas, quase não tem curso de inglês. Em inglês. Então, você não tem muita opção a não ser aprender coreano e fazer as matérias em coreano. Legal, legal. E no caso do Ciências Sem Fronteiras, vale a pena falar que todo mundo do Ciências Sem Fronteiras vem pra cá, pede proficiência em inglês. O Ciências Sem Fronteiras pede proficiência em inglês. E a gente tem que estudar em inglês, apesar de ter alguns problemas que a gente até citou em outro vídeo sobre as matérias. Mas a vida no cotidiano é em coreano. Como que é a vida com seu nível de coreano aqui? Não, é bem fácil para quem não sabe nada em coreano, sabe? Se você consegue ler um pouquinho, você já consegue se localizar e pedir alguma comida. Então, tá bem de boa. É bem pra mim, tranquilo. assim, bem tranquilo. Sim, Mano. Também acho bem fácil, porque quando eu vim eu não sabia praticamente nada de coreano, só algumas letras isoladas do alfabeto e olha lá. Aí aqui eu consegui aprimorar mais, mas ainda assim, tipo, algo que você consegue viver numa boa, assim, os problemas que você tem, que, sei lá, se você não tiver muita coisa pra resolver, é algo bem simples, então não tem muito problema não. Legal. E, Léo, você sendo estrangeiro, aparenta ser estrangeiro falando coreano. É muito diferente, o pessoal assusta. Sempre assusta. E as pessoas ainda... Eu falo coreano, aí elas... Não é possível que ele tá falando coreano. Aí elas respondem em inglês, aí daí eu continuo em coreano, aí ela fala, nossa, essa pessoa fala coreano mesmo. Legal. Aí daí assusta, aí continua. Falando coreano, a primeira impressão é sempre assustar. Aí, depois de 2 minutos de conversa, nossa, mas você fala coreano muito bem. Eu falo, não, é só porque Eu todo falo mundo... coreano. Eu falo coreano, ponto, mas não é muito bem, Sim, é normal. E também são perguntas que, quando você está morando no exterior, você tem que responder as mesmas perguntas muitas vezes. De onde você veio, por que você veio na Coreia, o que você está fazendo aqui. De tanto responder as perguntas em coreano, ela já virou automática. Então, quando eu respondo essas perguntas em particular, soa como nativo. Sim. Agora, você começa a me falar de alguma coisa que eu nunca falei, de energia nuclear, aí eu começo... seu coreano não é tão bom assim, não. Obrigado. Legal. É diferente ver um brasileiro que fala coreano aqui. E sobre estágio e pesquisa, vocês trabalharam dentro de laboratório ou não? Como que foi? Você já fez estágio? Eu já fiz estágio no inverno durante 2 meses. E foi, sim, pode ser chamado de laboratório, mas na verdade eu trabalhava na parte de design. E, assim, eu fazia bastante trabalhos em relação a design pro pessoal lá e tal. E aí agora eu tô fazendo estágio lá de novo, né? Eu continuei o trabalho no mesmo lugar onde eu estive antes. Aí agora eu tô fazendo mais coisas relacionadas a design e tô gostando bastante. E seu estágio é pelo Ciências Sem Fronteiras? Sim. E o estágio é remunerado? Não. Não, porque o Ciências Sem Fronteiras exige dessa maneira, a gente já recebe a bolsa. Exatamente. Então, E no Ciências Sem Fronteiras também, como que já foi sua experiência de estágio? Então, gente, eu sempre busco perguntar para os meus professores se eles têm alguma coisa para me ajudar, alguma pesquisa, porque o meu curso é bem específico e o negócio é conseguir no nosso departamento mesmo. Eu falei com o professor, ele conseguiu uma vaga para mim no Instituto Coreano de Geociências e... Você conseguiu aprender alguma coisa diferente? Então, eu fui para um departamento de recursos energéticos
E como a gente pensa que no Brasil, a minha área é geologia, a gente acha que tipo, tudo é petróleo, gás de xisto e tudo mais, mas aqui a gente está num país pequeno e tipo, eu abri meus olhos para outras fontes de energias que eles tipo, têm aqui, já que eles não possuem petróleo e nem gás. E foi muito importante porque no Brasil, as coisas que eu estudei aqui eu nunca ia ver, eu nunca ia dar foco nisso. E aqui a gente conseguiu aprender sobre outras coisas que não é comum no Brasil, mas são bem importantes. Né? Legal. Isso é uma experiência bem diferente. E sobre a característica das empresas, foi muito diferente? Você fez pesquisa já? Eu tenho que fazer, porque eu sou aluno de mestrado, eu tenho que fazer pesquisa também. Basicamente, mas na área de humanas, as pesquisas são bem diferentes, eu imagino, das áreas de exatas, porque pesquisa, trabalha com muita estatística, principalmente na área de administração pública, então é basicamente você na frente do computador escrevendo. Não tem... E aqui na Coreia não muda muito. Eu tento, fazer entrevista, conversar com oficiais do governo e tudo mais, mas é basicamente... A gente fala laboratório, mas é você na frente do computador. É como se fosse um grande escritório. Sim. E a questão das empresas aqui na Coreia. Mona, como que foi a sua experiência? Tinha uma hierarquia muito forte dentro da sua empresa que você trabalhava? Não tinha, porque era um lugar pequeno, pelo menos assim, as relações que a gente tinha entre empregador e empregado, podemos dizer assim, era bem pequena, assim, quando a gente tinha que conversar era mais com as pessoas que a gente trabalhava, que no meu caso eram umas 4 pessoas mais ou menos. Entendi. E a gente tem uma chefe só, então era uma coisa bem mais dinâmica, e então não tinha tanta hierarquia assim, sabe? E você percebeu alguma coisa muito diferente entre o Brasil e a empresa que você trabalhava, assim? É parecido, né, a questão de empresa? Não é muito diferente, acho que pelo caso de ser um lugar menor. Um lugar menor. Exatamente. Interessante. E no seu laboratório, no seu centro de pesquisa que você trabalhou, como que foi essa questão? Tinha que responder a algum pesquisador-chefe, alguma coisa? Então, a hierarquia você via, assim, você sentia, era bem notável, todo mundo tratava aquela pessoa com muito respeito e tudo mais. Mas pelo fato de você ser estrangeiro, eles não se importavam se você falava hi ou cumprimentava eles diferentes, sabe? Inclusive eles chegavam já falando com você de um jeito super descontraído. E você conseguia notar, sabe? Você era estagiário, você via que os seus amigos estagiários parecia que estavam abaixo de todo mundo. E dava pra notar bem, mas eles tratavam você muito... Por você ser estrangeiro, total diferente. Muito tranquilo. Legal. Não, isso é verdade. Estrangeiro é um pouco de vez... muitas vezes estrangeiro é como um café com leite, assim, não conta muito. Mesmo no universo acadêmico onde eu trabalho fazendo pesquisa na universidade, se eu for comparar a universidade no Brasil e a universidade aqui, a universidade no Brasil também é cheia das hierarquias, principalmente universidades públicas, mas tem todas as hierarquias, todo mundo sabe no Brasil. Mas aqui na Coreia eu sinto que é bem mais, talvez por causa da tradição do país, e a distância entre, principalmente professor e aluno, o gap é muito grande. Mas eu não vejo muita hierarquia, por exemplo, entre estudantes de doutorado e estudantes de mestrado. Não, tá todo mundo mesmo que no mesmo balaio. Mas tem uma hierarquia entre se você é veterano, ou bicho, ou calouro, tem uma certa hierarquia. Mas normalmente, por exemplo, eu sou o único estudante estrangeiro. Sou o primeiro estudante não asiático do meu departamento. Então no início foi nossa, grande sensação, mas ao mesmo tempo grande sensação, mas carta fora do baralho. Então, mesmo as cobranças não eram tanto igual aos outros coreanos. Mas daí, quando você começa a se engajar mais com as questões da universidade mesmo, das questões dos estudantes, aí já começam a te considerar um pouco como parte da comunidade. Mas eu nunca me senti assim, completamente parte da comunidade. Então, talvez... Aproveitando essa questão de ser parte da comunidade, como que é a relação com seus colegas de laboratório? É uma relação amistosa, às vezes uma competição? Não, tem muita competição, sim, mas eles não me consideram parte da competição, e de fato eu também não me coloco como um competidor,
Entre os coreanos, eles competem muito porque eles vão, futuramente no mercado de trabalho, vão estar competindo, de fato, pelas posições no governo, o que seja. Mas não vou competir pelos mesmos trabalhos, os mesmos postos de trabalho com eles. Então não tem muita competição. Mesmo para bolsa de estudo, que tem muita competição, assim, normalmente entre estudantes, como eu já tenho uma bolsa garantida por outro lado, que já vem do governo coreano, eu também nem participo tanto das disputas por bolsas. Então, normalmente as bolsas que eu recebo pela universidade, financiamento vem como resultado da minha pesquisa exatamente. Eu fiz uma boa pesquisa, recebo resultados daquilo. Então não participo. Mas sim, entre os coreanos tem bastante competição. Legal. E colega de trabalho no seu laboratório, por exemplo, no seu trabalho lá? É legal? O pessoal é bacana? Sim, Vocês saem sim. junto? Sim, o pessoal é bem legal e além de mim como estagiária, tem mais 2, que eles são de outras universidades, são 2 coreanos. E mesmo assim, entre a gente e tal, o pessoal que trabalha ali comigo, não tem tanta competição nem nada, porque eles vão ser estagiários durante apenas 1 mês ou 2 no máximo, né? Então não precisa disso. E a gente sai, sim, junto, né, pra ir pra algum lugar pra jantar e tudo mais. E ainda assim, pelo que eu consigo ver, quando eles estão conversando com a minha chefe ou com a minha outra colega de trabalho que já tá lá há bastante tempo, não tem tem uma hierarquia, sim, mas é uma coisa bem mínima. Então eu vejo todo mundo conversando bem dinâmica, de uma forma bem assim, descontraída, como se fosse uma conversa bem interessante. Então, legal. E no seu caso lá, você fez amizade com o pessoal, colega de trabalho, como é que foi essa questão? Dava pra você conversar em inglês com os Não, meninos? foi assim, eu cheguei lá, né, como única estrangeira para fazer um estágio, e os meus superiores me levaram, onde tinha mais uns 3 estagiários coreanos, e falaram assim: essa menina aqui vai trabalhar com vocês, tipo, cuidem dela, levem ela para casa, levem ela no mercado, ajudem ela. Então a gente ficou muito amigo, porque eles realmente me ajudaram em tudo que eu precisava lá na cidade. E com relação aos meus superiores, eles, apesar de ter essa questão do respeito, eles sempre tentavam ser nossos amigos, sabe? Levar a gente pra sair, conversar, falar sobre o trabalho. Então foi bem de boa, eu fiz vários amigos lá nesse estágio. Legal. E no seu laboratório é 100% coreano? Ninguém fala inglês? Às vezes tem uma necessidade porque de conversar? o que acontece no caso da pós-graduação na Coreia é que os coreanos que falam bem inglês ou que falam bem um idioma estrangeiro, eles vão fazer pós-graduação ou nos Estados Unidos ou no país que eles dominam a língua. Se você fala bem japonês, você vai pro Japão e tudo mais. Quase todos os coreanos vão fazer pós-graduação nos Estados Unidos, os que falam bem o idioma. Os que não falam bem idioma estrangeiro, eles terminam na Coreia, fazem na Coreia. Então, no meu departamento, por exemplo, tem 2 pessoas que falam inglês muito bem e uma que fala japonês muito bem. No geral, as pessoas não falam, as pessoas falam coreano, mas claro, assim, estamos na Coreia fazendo um mestrado em coreano, eles não têm que falar inglês, tem que falar coreano mesmo, não acho que isso está errado. Então, assim, a nossa comunicação é basicamente em coreano. Legal. Os professores, como todos eles fizeram pós-graduação nos Estados Unidos, eles têm, claro, eles falam bem inglês, têm um entendimento bastante, assim. Só uma vez eu tive que escrever um relatório em coreano, quase sempre eu escrevo em inglês e é tranquilo, eles aceitam os meus relatórios em inglês. E a minha interação, por exemplo, com o meu, como que a gente fala? Orientador. Com o meu orientador é bem direta, porque ele fala inglês muito bem, então a gente se comunica basicamente em inglês, a gente quase nunca fala em coreano. E eu também escolhi ele como meu orientador porque ele era mais mente aberta, digamos, um pouco mais ocidentalizado. Então a relação era mais fácil. Então não tem muita hierarquia com ele. Ele é mais direto. Mas ele de vez em quando ele cobra, ele fica no pé, você tem que usar mais coreano. Mas eu uso coreano com todos os estudantes, mas com os professores eu não uso, porque justamente a própria língua, quando você fala com uma pessoa superior, que está numa posição superior com você muda toda a conjugação, você muda toda... E você se coloca numa posição muito inferior, e essa é uma posição que não é confortável para mim. Então eu prefiro falar com pessoas que são superiores a mim em inglês, porque aí a gente já fica na mesma posição. Nível, né? Legal. No meu departamento, no meu instituto, os meus amigos eram coreanos de graduação, eles não falavam muito bem inglês, mas os nossos chefes, eles sempre falavam inglês, explicavam tudo em inglês e forçavam eles a conversar em inglês comigo, entender e apresentar as coisas para mim sempre em inglês.
Legal. Então foi legal essa atenção que eles tiveram comigo lá. Legal. Pessoal, então, só pra gente ir terminando, o que vocês vão levar e daqui a quanto tempo vocês vão voltar pro Brasil? E o que vocês vão levar da Coreia, dessa experiência de ter trabalhado, estagiado, estudado aqui? Bom, a gente vai voltar do Ciência Sem Fronteiras mais ou menos daqui pouco mais de um mês. E eu vou levar bastante coisa, na verdade, assim, tipo, porque teve toda uma cultura que você teve que se adaptar, e isso não é uma coisa que você esquece com facilidade ou que você deixa de lado com facilidade. Sem contar também tudo que a gente aprendeu aqui, então levar bastante e usar bastante por lá. Legal. Eu vou voltar junto com a Mona, né, daqui a um mês, e eu vou levar bastante do carinho do pessoal que esteve lá comigo e uma experiência em laboratório e teste, assim, que foi a primeira que eu tive e onde eu fui, né, era bem séria e deu pra aprender bastante. Legal. Eu volto daqui a um ano, que é quando eu me formo. A experiência de ter morado na Coreia foi uma experiência, está sendo uma experiência ímpar em quase todas as experiências que eu já tive na minha vida. Eu morei no exterior várias vezes, mas a Coreia, sem dúvida, é o país mais diferente que eu morei. Então, eu acho que morar no exterior sempre vale a pena, ainda mais em culturas tão diversas. Você tem que se adaptar ao meio acadêmico diverso. Essa experiência é uma coisa assim, é difícil de mensurar. Academicamente falando, se você analisa academicamente, na área de ciências exatas talvez seja um pouco diferente. Na área de ciências humanas, eu acho, comparando com o ensino que eu tive, a educação que eu tive no Brasil, a qualidade aqui é um pouco menor, um pouco mais inferior, mas, sim, tem bastante coisas interessantes para aprender. E eu acho que a experiência como um todo, mas vale a pena, e é isso que eu vou levar. Academicamente falando mesmo, se você for pensar, conhecimento, aprendizado, no Brasil eu acho que eu aprendi mais, no meu caso, em particular. Legal. Então tá, gente, por hoje é só, valeu, muito obrigado. E o pessoal vai voltar ao Brasil, a gente vai voltar ao Brasil, o Léo vai ficar mais um tempo, vai chegar mais gente do Ciência Sem Fronteiras, de tantas outras bolsas, estágios. Qualquer outra dúvida, pergunta que o pessoal responde. Então é isso aí. Tchau! Tchau!